Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Bem, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje tenho aqui uma pessoa que é muito meu amigo, que é o Guilherme Reis. Ele andou comigo no secundário, foi uma pessoa que eu admirei logo desde o início, porque não só era o melhor aluno da turma, era aquela pessoa que toda a gente olhava e dizia, pá, o Reis anda nisto sem stress, sem esforço. Se bem que haverá muito esforço por trás das cortinas, de certeza absoluta, porque o sucesso académico não é fácil, mas depois também ganhou ainda mais pontos de, vamos dizer, admiração da minha parte, porque lançou-se para lá para fora. Ele foi estudar para Manchester, teve a fazer um mestrado integrado em Engenharia Aeroespacial, que não só por si só é um curso bastante difícil e bastante exigente a nível cognitivo, e não só, mas também teve aqui um desafio extra, que foi o estar fora. E foi por isso que eu o chamei hoje. Chamei para falar um bocadinho sobre este sentimento de estar fora, não só fora da zona de conforto, que é estar fora de Portugal, mas também fora do território nacional em si. Porque traz os seus desafios, o mercado de trabalho é completamente diferente, tem umas exigências e um nível de exigência também completamente diferente, o sistema académico que te formou, não é, no fundo, também é diferente, e hoje queremos falar um bocadinho, ou quero falar um bocadinho sobre essa perspectiva contigo, porque sou jovem, de certeza que vão estar a ouvir também pessoas que são jovens, ou não, mas a grande maioria das pessoas que ouvem são também jovens e têm estas preocupações de o que é que eu vou fazer agora nos próximos anos, vejo Portugal cada vez pior, e para onde é que eu vou ou fico, não é? Portanto, primeiro começar pelo básico. De onde é que surge esta ideia? Como é que foste para fora? Opa, olha, a minha família da parte do meu pai, tanto o meu pai como os meus tios estudaram no estrangeiro. Aliás, o meu pai estudou em Manchester também. Ahm, Tinham estado no estrangeiro e, e eu sempre e então sempre me induziram um bocadinho essa curiosidade de tentar ver como é que é o mundo lá fora, tentar estar lá fora. Essa foi talvez a grande primeira e talvez o principal fator. O segundo é que a ideia que eu tenho, que eu tinha e que eu ainda tenho, é que a malta eu sempre quis engenharia. E a malta, eu tenho muita ideia que a malta que quer engenharia, sobretudo aeroespacial no técnico, a malta acaba o curso e vai fazer consultoria. Porque não há porque não há assim tanta oportunidade de emprego nessa área em Portugal. Acho que agora já começa a mudar um bocadinho, mas na altura uh, era tudo muito incerto e não havia tanta oportunidade. E eu não queria estar a estudar 5 anos para depois estar a ser um consultor. Um, e por isso, desde muito cedo, cá está, com o apoio dos meus pais, decidi e tentei estudar lá fora e acabei por conseguir. Portanto, já estava quase predestinado, não é? Ou seja, tendo aqui tutores, pessoas mais velhas que tu, mais experientes que tu, que já fizeram o mesmo, é mais fácil, não é? Traçar Sim, exato, as pessoas dão-te, embora os tempos tenham mudado muito, as pessoas dão-te sempre dicas, olha, aqui, ali, faz aqui isto, faz aquilo. E por isso, sim, haver aquele apoio torna as coisas muito mais fáceis. Isto para mim, eu fui viver sozinho aos 18 anos, lembro-me perfeitamente que foi, pá, é uma chapada de luva branca da realidade. A vida come-te completamente. Não só as responsabilidades do dia-a-dia, não é? De lavar a louça, a roupa, fazer as lides domésticas todas, mas depois também toda a responsabilidade de saber fazer gestão emocional, gestão económica também, muitas das vezes, gestão de tempo. Qual é que foi assim o conselho que mais te ajudou? Ou seja, tu estás a dizer que, e pelo que eu entendi, já ias com algumas luzes, não é? Ou seja, Já. ter aqui a ajuda de alguém que já te estava a dizer, olha, prepara-te porque isto vai custar, ou isto vai ser assim, ou vai ser assado. Qual é que foi assim aquela dica principal que... Olha, foi um bocadinho tipo, imagina, pelo menos no início, o que me disseram foi pelo menos no início tentar conhecer o maior número de pessoas, sobretudo para teres esse apoio emocional quando lá estás fora, tentar conhecer o maior número de pessoas, e tentar sobretudo balancear um bocadinho a vida académica com a vida social quando lá estás fora. E eu, no meu caso, foi também tipo, imagina, não te preocupes muito financeiramente no início,
pelo menos no início, tipo nos primeiros 6 meses, ahm, ah, e aproveita para conhecer um bocadinho pessoas novas e depois vais ver, e depois acho que tu próprio, o que me disseram foi que tu próprio vais começar a aprender a gerir a tua vida social, a tua vida em casa, tipo, é que estavas a dizer de ter que fazer as tarefas domésticas, ter que cozinhar, e depois e a vida académica também. Um, claro que isto foi um bocadinho mais difícil depois na prática, porque foi um ano de Covid. Quando fui para a Inglaterra em 2020, estávamos. Já após o primeiro confinamento, mas acho que eles voltaram logo a fechar, então eu só tive aulas online, o que é sempre mais difícil, mas tive uma residência académica com outra malta. Eu acho que esta primeira ponte de ser as pessoas é absolutamente tipo, essencial. Sim. Nós não nos apercebemos, mas aquilo que faz com que nós tenhamos um sentimento de pertença num sítio é o nosso ambiente social. Porque, tudo bem, Portugal tem uma comida maravilhosa e temos aqui um tempo ameno, espetacular. Mas de facto, e esta altura festiva, nós estamos a gravar isto agora no início de janeiro, portanto, acabaram de passar as épocas de Natal, entramos agora em 2026. E esta altura de estar em festa, em família, é um sentimento muito agridoce porque faz-nos sentir, ou pelo menos a mim, não é? Aquilo que é o doce da família, não é? Mas também o azedo e o amargo da ausência deste círculo social. Como é que foi esta transição? Isto foi muito difícil quando deixaste de ter? Imagina a transição eu lembro-me que quando comecei, ou seja, quando fui lá para fora, ou seja, sim, falta sempre essa parte da família, dos amigos, mas eu felizmente tive muita sorte que logo, mesmo estando em Covid, o que não faltou foi festas, pelo menos no início. E aí dá para conhecer muita gente. Também tive muita sorte porque os meus flatmates, as pessoas que viviam comigo no mesmo apartamento que eu, tive muita sorte nas pessoas. E acabou por facilitar muita coisa. Ainda hoje nos damos muito bem e são amigos que uma pessoa leva depois para a vida. E cá está, eu acho que as pessoas como estão todas um bocadinho na mesma situação, estão muito abertas também a conhecer malta nova, o que é fixe, ajuda bastante. Pois, eu acho que há sempre esta coisa que é difícil, vai ser sempre difícil. Sim. Mas também mudar de cidade em Portugal também é difícil, também traz os seus desafios, sair de casa também é difícil, ou seja, vai haver sempre dificuldades, vão haver sempre desafios na vida, ao longo da vida, e esta questão de mudar geograficamente, emocionalmente, socialmente, vai trazer sempre estas noções de dificuldade. O que é que sentes a ti pessoalmente que foi aquela coisa que te fez crescer mais, ou seja, não foi a situação, o que é que tu sentes que em ti mudou mais? Eu acho que nós começamos a dar muito mais valor a certas coisas, e aqui não foi necessariamente por ter ido para o estrangeiro, mas por ter começado a viver sozinho. E eu acho que há certas coisas, sobretudo aos nossos pais, que a gente começa a dar muito mais valor, sobretudo nas tarefas domésticas, ou ter que fazer um favor aos filhos. Neste caso, a malta que vivia comigo, por exemplo, quando não nos apetece muito, eu acho que cá está, eu tenho a ideia que foi por eu começar a viver sozinho, mas é dar a valor a certas. É quase como se fosse do 8 para o 80. Uma pessoa começa a dar valor a certas coisas que antes nem tinha muita ideia. Como por exemplo? Imagina, por exemplo, tipo, pensar o que é que uma pessoa vai ter que fazer para o jantar todos os dias. Ou então, imagina, cá está, uma pessoa quando vive em casa, sobretudo quando é mais novo, é uma coisa que nem lhe passa pela cabeça. Mas depois à medida que uma pessoa que vamos crescendo, isso, as coisas vamos ganhando mais responsabilidades em casa, mas mesmo assim a diferença é muito grande, porque não temos mais. Imagina, a gente tem que fazer o jantar, se não, como? Ou então imagina limpar a casa, por exemplo,
também custa, mas é uma coisa que é preciso fazer. E, e é um bocadinho essa parte. A percepção sobre o esforço que isso Exato, exige exato. É completamente diferente. sim, Não é? exato, sim. É aquilo que eu te estava a dizer, passa um bocadinho do 8 Yeah. para o 80. Pois eu acho que nós, como jovens, principalmente esta geração, não é? Porque nós ouvimos as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, daquilo que eles já tinham de fazer com a nossa idade, e epá, esquece. Estamos um bocadinho mal habituados. Estamos muito mimados, estamos mal habituados, se bem que eu acho que eu e tu somos uma exceção à regra, ok? Também temos de dar aquela palmadinha nas costas e perceber que, pá, de alguma forma, mesmo assim, não somos o jovem normal, não é? Porque tu também tens 23 anos, não é? Agora, portanto, estamos os dois com a mesma idade, mais ou menos, seja dias de diferença. E acho que com 23 anos já ter esta perspectiva e já ter estas experiências de vida, não é? Esta bagagem, é raro, é raríssimo, é difícil encontrar pessoas assim. Por isso é que também eu te convidei, porque acho que ter outra pessoa deste lado que também tem uma experiência parecida à minha em sair de casa cedo é fixe e pode trazer aqui algumas ferramentas. O que é que foi a coisa mais fixe que tu descobriste ao longo desta jornada? Ou seja, quando vais olhar para trás, foi aquilo que, pá, a ferramenta, a coisa que no teu dia a dia te ajudou mais. Opa, eu aí acho que vou dizer a malta com quem eu vivi. Ok. Porque imagina, me ajudaram muito, tive muita sorte, tipo, por exemplo, nós tínhamos uma dinâmica engraçada que muitas vezes tipo, cozinhávamos uns para os outros, sempre fomos muito organizados, sempre fomos muito tipo também, ou seja, relaxados para não haver chatices uns com os outros. E isso ajuda muito porque uma pessoa, ou seja, és obrigado a crescer, uma pessoa é obrigada a crescer, mas não passa muito pelo stress de agora tenho que fazer isso, senão a malta vai se chatear comigo, ou senão a malta vai cá está, se não vou levar na cabeça. E ter pessoas que te apoiam ajuda muito. Eu gostei tanto deles que a gente, pronto, durante toda a minha vida em Inglaterra, durante os 4 anos que estive em Inglaterra, foram as pessoas com que viveram comigo. Sabes que eu estou constantemente a dizer esta analogia e quem ouve isto já se calhar ouviu uma ou duas vezes isto, ou mais. Que é, eu acho que a nossa vida é uma arte, não é? Nós andamos aqui do ponto A ao ponto B, sendo que o ponto A é o nascimento, o ponto B é a morte, e andamos aqui a percorrer esta linha, é a altura, porque tem riscos, tem aqui dúvidas, tem circunstâncias que nós não controlamos à nossa volta, não é? E eu gosto de comparar as pessoas que nós temos à nossa volta como sendo quase a rede que um trapezista tem por debaixo dele. Tu podes fazer a arte mais bonita do mundo lá em cima, mas se não tiveres uma boa rede, vais sempre a hesitar. Não vais fazer as melhores decisões, ou se calhar não vais tomar aquela decisão que é mais arriscada. Já percebi que o facto de teres uma família estruturada fez com que tivesse aí uma rede enorme. Depois chegas à casa, os teus flatmates também ajudam imenso e dão-te aqui também esta rede de apoio ainda maior. Tu sentes que em algum momento, por teres ido para fora, deixaste tu próprio de ser essa rede de apoio cá em Portugal para alguém? Ou em algum momento? Isso é uma excelente pergunta. Imagina, eu diria que sim. Até porque eu perdi certas amizades muito fortes quando fui para fora. As pessoas crescem um bocadinho em direções opostas. Ou seja, sinto que sim, mas por outro lado também me orgulha um bocadinho, ou seja, orgulha-me também saber que houve outras amizades com quem, mesmo estando lá fora, eu sempre consegui ser essa rede de apoio. E muitas vezes são aquelas amizades mais próximas que manti mesmo antes, que já tinha e que manti quando lá fui para fora. Por isso, respondendo um bocadinho à tua pergunta, sim e não. Ou seja, houve alturas e houve pessoas com quem eu consigo ainda hoje ser um bocadinho a base dessa rede de apoio, e houve outras em que a gente cresceu em direções opostas ou diferentes, não tem necessariamente que ser opostas. Uma
uma das coisas que nós muitas das vezes não falamos, além de sermos jovens, somos homens, somos gajos. E os gajos não falam muitas vezes sobre aquilo que sentem e sobre aquilo que passam, não é? E eu sinto que uma das coisas que me fez mais crescer, ou a vertente onde eu mais cresci, despropositadamente, porque não estava à espera de crescer nessa vertente, aliás, não estava de todo planeado eu querer descobrir esse meu lado, que é o lado dos sentimentos, o lado de saber sentir com profundidade, foi o facto de ter permanecido em silêncio, em solidão e muitas vezes sozinho, não é? Às vezes voluntariamente, não é? Ou seja, uma pessoa também isola-se, de certeza absoluta que tu também o fazes, de vez em quando, mas muitas das vezes é involuntário. Estar num país diferente do teu, de certeza que houve muito um momento de solidão, de tranquilidade, de silêncio, não é? Que pode ter os dois lados. E eu, pelo menos a nível pessoal, tenho dois tipos de solidão, tenho dois tipos de silêncio. O meditativo e aquele que não é assim tão meditativo. Porque é verdade que os monges tibetanos também passam e fazem anos de silêncio e votos de silêncio, mas também há um outro lado que é o lado de nos sentirmos realmente sozinhos. E às vezes há muita voz aqui a falar dentro da cabeça e às vezes até é demais. Houve algum momento em que te sentiste assim? Sim, sim. Eu estou completamente de acordo com isso que estavas a dizer, que nem todo o silêncio é bom. E cá está, embora eu tenha uma rede de apoio muito... Eu tenha tido uma rede de apoio muito forte, e ainda hoje. Eu defendo que essa rede não é suficiente para evitar esses momentos mais sós, com uma solidão que não é meditativa, como tu estavas a dizer. E sim, eu acho que eu tive desses momentos, há alturas em que tu estás, em que uma pessoa eu só quero voltar para Portugal, já estou farto, já sinto-me só, quero ir ter com os meus amigos, com a minha família. Mas eu acho que depois o que é importante é uma pessoa parar, deixar arrefecer um bocadinho o assunto e tentar manter um bocadinho a cabeça fria e tomar uma decisão. Sabes que eu tenho usado ultimamente quase um mantra, aquelas frases que se constantemente repetem, não é? para esperar que elas um dia se tornem realidade. Que é tomar rédeas da consciência, não é? Tomar rédeas daquilo que nós somos aqui dentro da cabeça. E uma das coisas que o silêncio me traz muitas das vezes é a resposta. Portanto, eu tenho uma amizade muito estranha e chata com o silêncio, com o estar sozinho, porque não só são os dias, quando eu passo dias mesmo tipo sozinho, e por exemplo agora no mês de dezembro fui 3 ou 4 dias para o meio da Serra da Estrela a acampar sozinho, sem ninguém. Sabe muito bem estar sozinho, e foi nos dias em que eu tive mais respostas para aquilo que quero fazer para este ano. Ou seja, neste silêncio eu encontrei respostas e foi fixe, foi bom, foi positivo. O saldo foi positivo no final da experiência. Mas depois há outros dias em que, por não ser voluntário, é lixado, é difícil, é muito difícil. Dói, sim. Dói e eu não quero que de repente a conversa se entre num fundo, num vazio, mas quero sim começar a dar a volta para o outro lado, que é o que é que te ajudava a sair desse vazio? Ou seja, o que é que tu, estando longe, e muitas das vezes certeza que cantavas tal e qual como os Napa dizem, quer dizer voltar para casa, não é? O que é que eram aqueles instrumentos que te ajudavam a sair desse vazio? Não lhe quer chamar vale, não lhe quer chamar fundo, não lhe quer chamar tristeza, nem solidão, nem depressão, nem nada disso. A depressão sendo uma depressão natural, uma coisa natural. Mas como é que tu saías disso? Olha, eu acho que hoje em dia as tecnologias ajudam muito. O facto de, por exemplo, eu estar a 2 toques de falar com a minha família, ou falar com amigos que eu tenho aqui em Portugal, mas mesmo quando isso não era possível,
felizmente eu vivia com mais malta, e por isso é tipo bater à porta deles: olha, bora fazer alguma coisa, bora a um pub, bora jogar snooker, bora ver um filme, bora fazer qualquer coisa. Eu acho que o importante é não entrar muito em espiral e ser um bocadinho proativo e tipo, pá, bora fazer qualquer coisa. E hoje em dia há tanta coisa para fazer que eu acho que é mais fácil. Não digo que seja fácil, mas digo que é mais fácil do que há 30 ou 40 anos Claro atrás, que sim. diria. Se calhar há uns anos tu falaste com a tua família, espera até Era chegares a mais Portugal. difícil, exato. Não? Manda-lhes uma carta e espera. Se calhar chegas lá tu primeiro antes da carta, não é? Há décadas era assim, pelo menos. E uma das coisas que muito se fala sobre essa questão de sair da espiral, não é? Que tu falas da espiral, e por acaso é um termo mesmo que a malta, por exemplo, da Força Aérea usa, que é sair da espiral negativa, porque quando eles entram em espiral descendente, seja o avião, não é? É uma situação de quase catástrofe e é muito difícil de sair dali. E também descrevem isso para a situação mental dos próprios pilotos, a malta que vai no cockpit, que quando entram em espiral descendente, que é desastre total. Portanto, o melhor a fazer é mesmo isso que estás a dizer, ou seja, eu não sou psicólogo, não sou profissional Sim, nada sim. disso, mas pelo menos aquilo que se descreve em alguns dos livros, ou alguma da literatura, não é? É mesmo essa questão de começar por uma ação pequena. E nós às vezes não damos o valor necessário e substancial às ações pequenas. Nós achamos que para uma ação ter valor tem de ser uma grande ação, não é? Ou seja, para eu sair deste estado mental, eu só podia sair se estivesse numa festa rodeado com 10 pessoas a falar com 5 ao mesmo tempo e a jogar Trivial Pursuit e a fazer boa da coisa, mas isso não é preciso. Às vezes o primeiro passo é simplesmente sair do quarto. Exato. Às vezes o primeiro passo é simplesmente fazer a primeira ação mais simples de todas, porque não é escrever um livro, que é uma tarefa herculeana, é assim, sentar-te à secretária. A primeira coisa, o primeiro hábito. Começando a transportar isto mais para o lado académico, mais para o lado profissional, ou seja, saindo agora um bocado deste lado sombrio e sentimental da experiência de estar fora. Esta vertente académica de estudar fora de Portugal, como é que foi? Qual é que é a diferença entre estudar em Portugal e estudar lá fora? Olha, em Inglaterra, eu acho que há aqui dois tópicos, que a Inglaterra, por ser um país de língua inglesa, é muito comum apanhar muita malta estrangeira. Não só em Erasmus, mas como em mestrado e como em licenciatura. E por isso tens muita malta de diferentes culturas. E isso depois não se nota só na maneira como eles vivem, mas também em relação depois àquilo que eles têm, em relação à atitude que eles têm em relação à vida académica. Depois, o segundo tópico, e aqui sendo um bocadinho mais técnico, é que pelo menos no meu curso era muito diferente do que aquilo que é aqui, porque nós não tínhamos uma avaliação contínua, tínhamos um exame no final do ano ou no final do semestre, e o exame era ou seja, só tinha uma fase, no sentido em que tu passas aos chumbas, tens uma nota, mas mesmo que passes não podes fazer uma segunda fase. Se tu chumbares, aí podes fazer uma segunda fase, mas a tua nota máxima está capped. Tem um teto. Tem um teto, exatamente. E por isso uma pessoa, ou seja, como os exames são muitas vezes quase 100% da tua nota final naquela disciplina, tu durante o ano até é um bocadinho mais tranquilo, diria eu, e depois chegas ao exame e a malta começa toda a amarrar. Não sei que já tenhas feito, já tenhas vindo a fazer o teu trabalho, exato, ao longo do semestre. Pois sabes que esta noção, e isto é uma coisa que
não sei se concordo ou discordo, não é, do método educativo, que é fazer grandes avaliações, grandes momentos de, de avaliação de conhecimento, porque sinto que muitas vezes é uma sobrecarga para os alunos. E principalmente porque não sei como é que como é que foi no teu caso, mas pelo menos no nosso caso aqui em Portugal, não é? Tu também tens perfeita noção do sistema educativo aqui. A época de exames são ali tipo 2 semanas. 2 semanas em que tens de ser avaliado em 5 disciplinas diferentes. E cada uma delas tem a exigência suficiente para estar isolada. Ou seja, tu poderias ter aquelas 2 semanas só para uma que já estava a encher as 2 semanas tranquilamente. Agora estás a pôr 5 dentro das 2 semanas, estás a ir tudo contra aquilo que é o normal para o processo de aprendizagem. Porque depois também acaba por criar aqui uma grande muleta, não é? Que é de certeza absoluta que isso também te aconteceu. Decoraste muita coisa que passado de 48 horas já nem estava lá. Sim, pelo menos. Depois, isto depende um bocadinho depois de curso para curso. Mas. No meu caso é muito igual a isso. Temos 2 semanas de exames e durante aquelas 2 semanas temos 5 ou 6 exames que têm que ser feitos. E por isso é que muitas vezes eu até recomendava tipo, a malta começar a fazer o trabalho de casa ao longo do semestre. Mas é um bocadinho isso. Não, eu estou completamente de acordo. Há coisas que são um bocadinho coladas com o cuspo, em que 24 horas depois do exame a malta já não se lembra porque foram literalmente memorizadas para o exame. Eu sinto que talvez esse problema é um problema que é grave, diria eu. É difícil resolvermos isso. Sim, ou seja, também eu posso apontar essa falha, tu também a apontas, mas creio que nenhum de nós tem aqui a solução. Ou seja, não há aqui uma solução evidente. Não vamos dizer, vamos começar a fazer a avaliação contínua de todas as disciplinas. Até que ponto é que isso é fazível e até que ponto é que nós estamos a criar a mesma muleta em que simplesmente estamos a criar conhecimento instantâneo de semana a semana, tens de decorar para aquela mini ficha que vais ter e etc. Portanto, há sempre coisas boas e coisas más nos métodos de avaliação. Eu estou cada vez mais entusiasmado com aquilo que vai agora acontecer, se calhar na próxima década, vamos dizer assim, em termos de integração da inteligência artificial no processo de aprendizagem, porque acho que, tal e qual como quando foram introduzidas calculadoras, deixou de ser tão necessário fazer o cálculo manual, talvez agora no futuro seja preciso cada vez menos nós termos a necessidade de decorar coisas, e isto é uma coisa que eu sinto que é uma luta pessoal, porque eu sempre fui muito contra decorar para os testes, porque sentia que tinha facilidade em fazê-lo e depois sentia que estava a ser injusto comigo próprio, porque eu realmente não sabia nada, ia para o teste, tinha uma boa nota, mas estava-me a iludir a quem? Estava a iludir-me a mim próprio, porque passado 48 horas já não me ia lembrar de nada daquilo que eu tinha decorado. Então acho engraçado que se calhar agora nos próximos anos já não vai ser necessário nós decorarmos tanta coisa, né? Ou seja, vamos ser mais necessários se calhar por este processo de raciocínio, de resolução de problemas e etc, mas não tanto como sendo uma enciclopédia de conhecimento. O que é que tu sentes que vem aí agora nos próximos tempos? Isto obviamente adaptado à tua área, não é? Pronto, eu agora trabalho em satélites, e diria que a inteligência artificial vem claramente ajudar. Eu, do meu trabalho, tenho a ideia que já ajuda, mas ainda está um bocadinho aquém do que aquilo que podia ser. Acho que já não falta muito, mas especialmente agora com o ritmo de evolução, mas ainda falta um bocadinho. Eu acho que sobretudo na maneira como software é desenvolvido, como software, e mesmo software software e o software que a gente usa para modelar ou para testar certas
certos sistemas ou certos problemas que possamos ter em órbita. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito nisso. Em termos de hardware, talvez, eu acho que consegue ajudar também, mas é preciso alguém que saiba fazer a pergunta certa um bocadinho à inteligência artificial, porque senão ainda que esta ainda está um bocadinho aquém. Sim, eu acho que a integração vai ser sempre difícil porque é uma tecnologia que parece, pá, é um bloco, não é? E agora hoje em dia estamos a tentar encaixar esse bloco em tudo. Tipo, até a panificadora vai ter de ficar mais inteligente, não é? É fazer pão, não é preciso complicar. Não precisamos de fazer o rácio do fermento mais otimizado, não é preciso. Portanto, eu acho que está a ser um bocadinho o fenómeno de tudo agora vai ter, não é? E passas ali ao pé de Saldanha e é só carinhas de robôs, inteligência artificial e tudo, e parece que estamos no futuro, mas depois é quando se vê por trás das cortinas, percebemos que realmente ali não está nada de extraordinário em termos tecnológicos, ou seja, aquilo é um large language model simples, um chatbot de um banco que simplesmente ajuda a tomar melhores decisões, ou seja, não é uma tecnologia revolucionária. O que é que eu te ia perguntar? Em relação ao mercado de trabalho, onde tu estás, é um mercado de trabalho ultra competitivo, tu estavas a falar até em Portugal, vão para consultoras, é um curso de muita alta empregabilidade, pelo menos a taxa de empregabilidade cá em Portugal é altíssima, a engenharia aeroespacial, ou seja, toda a gente que sai do curso já vai empregada, ou então se não está é porque quase que fez essa decisão de não estar. Portanto, não tem essa dificuldade, esse atrito de entrar no mercado de trabalho, mas depois lá dentro, pelo menos dos testemunhos que eu tenho, e agora também te pergunto o teu, é muito competitivo internamente, ou seja, depois dentro das empresas e tudo isso. Como é que foi essa tua experiência de entrar no mercado de trabalho? O que é que estás a sentir, estes primeiros sentimentos dos primeiros anos? Porque tu já trabalhas há 2 anos agora, certo? Há cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio, vai fazer 2 anos. Arredonda para cima, 2 anos. Exato. Olha, a ideia que eu tenho, sim, eu acho que uma pessoa que queira ficar na área é definitivamente um trabalho, é definitivamente um mercado muito competitivo. A ideia que eu tenho é que eu acho que o mercado, como é super competitivo, a parte mais difícil é talvez entrar no próprio mercado de trabalho dentro desta área, porque as empresas estão à procura de alguém com experiência para poderem competir umas com as outras. É esta a ideia que eu tenho mesmo quando falo com com pessoal de outras empresas dentro da área. Porque cá está, também como é um mercado muito novo ainda, a malta quer ganhar um bocadinho shares do mercado. E mesmo da minha experiência, foi um mercado onde ou seja, eu acabei o curso e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada com satélites, e por isso eu fui muito, ou seja, a escolher as oportunidades fui muito, está-me a faltar a palavra em português. Exato, seletivo, obrigado. Já ias focado para uma área muito específica, então é muito mais fácil determinares o que é o trigo do joio. Exato, sim, completamente de acordo, mas acabas por fechar também um bocadinho as tuas opções. Claro. E por isso ou seja, eu entrei logo a seguir, logo depois de acabar o curso, mas ainda envolveu muitas candidaturas feitas, muitas candidaturas feitas, muitas entrevistas, e foi um processo que foi bastante duro e foi um bocado desmotivante. Pois. Sabes que eu acho que a entrada no mercado de trabalho é sempre um atrito enorme. E aquele choque que é as primeiras entrevistas, ou a primeira ausência de resposta, ou a primeira vez que nós ficamos mesmo contentes, isto hoje correu mesmo bem, e depois passado 2 ou 3 dias mandam-nos mensagem a dizer, olha, vamos avançar com outro candidato. Isso aí são murros no estômago que a maior parte das pessoas não está preparada para, porque também a faculdade, a universidade, whatever,
não nos prepara para isso. Eu acho que a vida é que nos prepara para isso e também a rejeição social também nos prepara para isso. Qual é que foi assim a tua maior surpresa num processo de candidatura? Ou, assim, a maior aventura de todas? Olha, foi o único sim que recebi. Foi porque não estava nada à espera, foi incrível. Mas não estava nada à espera. Porque foi um processo com 2 entrevistas, pronto, com o CV e depois mais duas entrevistas. E eu lembro que a última entrevista não tinha corrido assim tão bem. E por isso, imagina, tive muita sorte, foi uma excelente surpresa. E até hoje é a empresa onde eu trabalho e gosto imenso. É engraçado essa sensação de correu super mal. Exato. Enganei-me 2 ou 3 vezes. Eles, quando me perguntaram, eu não sabia bem a resposta, tive de inventar, e depois chamam-te. Exato, a gente queria. Yeah. Sabes que uma das coisas que eu estou sempre a falar com a malta que já está há mais anos no mercado de trabalho, para a malta que já se calhar tem 20 ou 30 anos disso, e toda a gente diz a mesma coisa do lado do recrutador, é que eles não querem muito bem saber das technical skills que nós temos quando somos tão júniores, não é? Quando somos tão jovens, porque nós não vamos ser assim tão diferentes dos outros candidatos, não é? Pá, a malta que sai toda com o mesmo curso, acaba toda mais ou menos com as mesmas competênciazinhas, portanto as nossas technical skills não vão ser assim tão difíceis de se calhar até desenvolver, porque pá, um vai se calhar demorar 2 anos a desenvolver as mesmas capacidades de trabalho, o outro vai demorar 1 ano e 2 meses, ok, vai haver ali uma diferença de 10 meses entre um e o outro para desempenharem a mesma função, mas uma empresa vai sempre escolher aquela pessoa que se adapta mais à empresa em si, em termos de cultura, em termos de personalidade, em termos de flexibilidade, em termos de comunicação, muitas das vezes, em termos de... E eu acho que aqui a chave é personalidade, porque se tu fores um jovem muito proativo e cheio de vontade de mudar o mundo e tudo, e depois vais fazer uma entrevista para uma daquelas grandes corporações que é super fixa e é para ir 5 dias por semana ao escritório e entras às 9, sais às 6, tens de picar o ponto, tens de ter um cartãozinho para entrar e um para sair. Pá, não sei se te vais encaixar muito bem e eles próprios vão ver isso, né? Sim, eu estou de acordo. Pegando um bocadinho aquilo que tu disseste, durante o processo durante o processo de candidaturas que eu mandei, era muito raro, por exemplo, bem, só que eu não me candidatei em empresas portuguesas, por isso não sei como é que é aqui em Portugal, mas mesmo em Inglaterra e em alguns países europeus como a Itália ou em França, era muito raro pedirem-me as notas do curso, por exemplo. Estavam muito mais interessados em saber que projetos é que tu fizeste para além da faculdade, porque queriam um bocadinho compreender tipo, como é que tu és para além da faculdade. E por isso sim, estou totalmente de acordo contigo. Acho que eu acho engraçado porque tu estás-me a dizer o mesmo que, e agora vou deixar assim o plug para o episódio com a Margarida Próspero, que é foi a presidente lá da Associação de Estudantes do ISA, da faculdade onde eu andei, onde eu ando, ainda estou a terminar uma cadeira, ok. Portanto, e ela disse a mesma coisa, que é, as empresas não querem saber do curso, não querem saber da nota que tu tiveste, de nada lhes vale tu teres um 17 ou teres um 14, eles não vão olhar para a média porque tu já não estás a entrar num curso, estás a entrar no mercado de trabalho, e no mercado de trabalho é muito mais importante a pessoa que tu és, aquilo que fizeste além da faculdade, do que o que quer que seja. Portanto, foi mais ou menos estas as palavras que a Margarida usou. Margarida, desculpa se não estou a usar as mesmas palavras, mas é algo deste género. E acho engraçado porque a maior parte de nós, quando estamos na faculdade, estamos tão focados naquilo que não percebemos que isso vai ser o mínimo exigido. E eu fiz um post no LinkedIn há relativamente pouco tempo, foi para aí há 10 meses ou assim, em que o título era mesmo todos saímos com o mesmo canudo, uma coisa assim, do género. E é verdade, toda a gente sai com o mesmo curso, toda a gente sai com o mesmo papel, depois aquilo que tu fazes além desse papel é que te destaca. Jogaste vôlei? Não jogaste vôlei.
fizeste, sei lá, um podcast ou não fizeste um podcast. Portanto, estas coisas é aquilo que te destaca e que te diferencia dos outros, não é? Porque quando chegar a uma segunda fase, eles não se vão lembrar de, epá, mas tu lembras daquele, pá, aquele que tinha boas notas, etc. Não, eles vão se lembrar, epá, lembras-te do Guilherme. O Guilherme te fez um projeto de robótica que o que quer que seja que tenhas feito, não é? Foi isso que fez com que te destacasses de certeza absoluta. Portanto, estamos 200% de acordo em relação a isso. Para começar a rematar as coisas para chegarmos ao ponto final e encerrarmos a nossa conversa, não é que ela vá acabar aqui enquanto está a ser gravada, nós depois havemos de falar mais, e continuamos a ver-nos. E isso também é uma parte muito interessante, que é o nosso grupo do secundário continua a encontrar-se, e isso é uma coisa fantástica. Exato, e que exato, sim. é raríssimo, é raríssimo. Epá, eu não conheço muita gente que possa dizer eu continuo a dar-me com o mesmo grupo de amigos do secundário, não é? Não é que sejamos o grupo mais unido do mundo, há pessoas que dão-se mais umas com as outras, etc. Porque também há jogos, ou há gostos em comum, ou andam na mesma faculdade, quer que seja, áreas de trabalho também. Mas acho engraçado que temos mantido... a gente continua a dar-se e de vez em quando estamos todos a jantares ou a almoçaradas, exato. É fixe, é muito bom. E de começar a puxar agora para o lado final, que era recomendações que tu deixas. Ou seja, se tu olhasses para alguém que vai agora começar a pensar em viver para fora, o que é que poderias recomendar a alguém que vá? Não para Manchester especificamente, mas fora, em geral. Eu acho, ok, o primeiro tópico que eu quero tocar é, primeiramente, eu recomendaria para não ir para muito longe, no sentido em que vai para um país onde a cultura não seja muito diferente da tua. Eu, por exemplo, eu sempre tive o limite de que eu quero estar dentro da Europa. Depois há depois cada um se quer ir para mais longe ou para mais perto, isso depois depende de cada um, mas porque eu acho que estes grandes choques culturais não ajudam muito na integração que uma pessoa tem que ter quando lá está fora. É mais difícil adaptar-te, é mais difícil provavelmente fazer amigos, e isso não, cá está, todos estes fatores não ajudam na integração de uma pessoa. Depois o meu segundo conselho é, tu podes estar super preparado, mas eu acho que há coisas para as quais uma pessoa não se consegue preparar, porque há certas coisas que não dependem de nós. E eu, por exemplo, quando fui para a Inglaterra, tive muita sorte na malta que apanhei, mas cá está, não depende de nós. Nada garantia que eles iam ser fixos, não é? Exato. A minha terceira dica é, e isto é absolutamente necessário, é preciso uma mente aberta. É preciso uma mente aberta porque, imagina, se tu queres ir lá para fora e depois queres manter os teus costumes, ou queres fazer isto daquela maneira como fazem no teu país e ali é de maneira diferente, é difícil. Eu acho que são um bocadinho estes três tópicos assim. São ótimas sugestões, principalmente a questão de ir com a mente aberta. Acho sim, que é absolutamente necessário. Senão... É mesmo, se nós já formos com ideias pré-concebidas sobre o que é que aquela experiência vai ser, vamos errar completamente. Mais valia estarmos a apostar no Euromilhões, porque mais certezas teríamos. Sugestões literárias. Tens assim algum livro que tenhas para recomendar à malta? Eu agora ando numa fase de fantasia. Ok. E literatura fantástica, o que eu recomendava era um bocadinho de chama-se The Wheel of Time,
The Wheel of Time. The Wheel of Time. A Roda do Tempo. A Roda do Tempo, exatamente. Do Robert Jordan. É uma literatura fantástica. Em certos aspectos muito parecida com O Senhor dos Anéis, porque faz a ponte entre a literatura fantástica clássica do Senhor dos Anéis e a literatura fantástica mais moderna, como por exemplo o Malazan ou o Stormlight Archive do Brandon Sanderson. Em termos mais filosóficos, um livro que eu recomendo muito chama-se A Condição Humana, da Hannah Arendt, e basicamente relata um bocadinho como é que nós, em sociedade, na nossa vida privada e na nossa vida pública, como é que a sociedade nos molda um bocadinho e como é que a sociedade separa um bocadinho a esfera privada e a esfera pública no trabalho, na vida social, etc, etc. Sim, acho que é um bocadinho por aí aquilo que eu... Parecem muito boas sugestões e deixa pelo menos a curiosidade para quem gosta de ler, experimentar. Não é um estilo de leitura que muita gente acaba por falar, ou a fantasia, não é? Acho que é um estilo engraçado e que a maior parte das pessoas não associa a cargos técnicos como o teu. Portanto, é engraçado que uma pessoa que é tão técnica e que se calhar está a falar sobre tanta ciência do mundo real, depois tem aqui um refúgio literário que é os mundos fantásticos. Isto é fantástico. Exato, às vezes é ficar um bocadinho perdido no meio das palavras. A última pergunta, e é aquela que encerra sempre os episódios, e se calhar também já ouviste, e quem ouviste regularmente também já ouviu de certeza, que é: se tu estivesse agora a entrar aqui dentro desta porta, o Guilherme de há 10 anos atrás, assim com 13 aninhos, andava lá no colégio, estava sem grandes responsabilidades, andava só a brincar, estava no 7º, 8º ano, o que é que tu lhe dirias? Olha, para viver um bocadinho mais um momento, viver mais um momento e com menos ansiedade, com menos, tipo, as coisas resolvem-se. As coisas resolvem-se. Viver com menos ansiedade, viver mais um momento e aproveitar um bocadinho. Aproveitar um bocadinho o momento. Não estejas sempre a pensar à frente. Tipo, ou seja, é aquela cena. Aproveita um bocadinho a refeição que estás a comer agora. Não penses já o que é que vais querer para o jantar, por exemplo. Acho que é uma ótima sugestão, não só para o Guilherme de há 10 anos atrás, mas para todos nós, que muitas das vezes temos esta dificuldade de parar e de apreciar o momento, o presente. Exato. Porque poucas vezes paramos para olhar à volta e estamos sempre a olhar para o horizonte em vez de percebermos onde é que estamos e onde é que os nossos pés estão assentos. Bom, Guilherme, Gui, obrigado, Reis, por teres aceito participar, né, e teres gravado. Obrigado pelo convite. O episódio. Onde é que as pessoas te podem encontrar e como é que podem chegar ao teu encontro? Olha, através do LinkedIn, Guilherme Reis. A empresa onde eu trabalho, se quiser só procurar, chama-se Revolve Space. Ok. Através do LinkedIn e através do Insta. Ok, está bem. Eu vou dar o tag e vai ficar nas descrições espetáculo, todas e tudo. espetáculo. Portanto, e caso precisem de alguma coisa, falem comigo e eu depois falo com ele e as coisas articulam-se. Obrigado a todos vocês. Até à próxima. Boa semana. Bom ano 2026. Vamos ver se voltamos com mais regularidade aqui aos episódios. Já tenho aqui mais alguns agendados, com também amigos meus, com malta que eu vou conhecendo aqui pela trajetória, não é? Esta corda bamba que eu falei que é a vida, nós às vezes vamos cruzando também nas nossas cordas bambas e vamos dando high five uns aos outros, é fixe. Tá bom, obrigado, bom ano e tudo bom. Bom ano, pessoal.